Olá, boa noite, ô Gabi. Boa noite a todos, boa noite, Movimenta. Michele, Mel. Convido o povo aí para assistir essa live. Oi, Janaína. Nunca mais, né? Retomando esse contato aqui com a da Desenvolver, com as lives. Mudamos a semana de segunda para terça. Mas, desculpa, é o momento mais do que oportuno para a gente falar sobre esse tema. Michelle está dizendo que também está de amarelo, né? Tainá entrou aqui, a nossa convidada especial para esse tema nessa noite. E eu vou só aceitar a Tainá aqui para a gente iniciar. E já, desde já, agradecer a todos que estão nos seguindo. Tem um aviãozinho aí, a setinha. Vocês podem convidar as outras pessoas através dessa setinha, tá? Tainá, pede para participar, para poder eu conseguir te adicionar aqui mais fácil. Pronto, já estou visualizando aqui. Olá, Carla. Olá, boa Olá, Tainá. noite. Boa noite a Boa todos que estão nos noite. assistindo. Boa noite, Jusce. Tudo E bem? aí, tudo tranquilo? Estamos de amarelo, né? Com Para certeza. combinar com o tema. Gostaria de te agradecer, Tainá, mais uma vez por aceitar nosso convite. Né? Tainá é uma querida que está sempre do nosso lado, acompanhando, né? Essa semana a gente falou o crescimento, o nosso crescimento, e a gente também acompanhando o seu, Tainá. Tainá fez parte de uma das primeiras turmas, né, da gente de recrutamento e seleção, há um ano e pouco atrás, eu acho. Né? E de lá a gente realmente formou um laço, acreditou no potencial de Tainá, porque ela realmente é uma pessoa muito capaz, a gente acredita nisso, e por isso ela se tornou nossa parceira fiel, né, escudeira das lives para falar sobre esses temas, né, relacionados à saúde mental. E assim, é muito interessante, muito importante a gente se conectar muito com esse propósito de Tainá, né, de ajudar as pessoas, de promover, né, aquilo que a gente tem, de levar a informação, de levar conhecimento, de dar para as pessoas o que a gente pode dar, né, sem cobrar nada em troca. E essa é a missão da Desenvolver. E eu acho que Tainá se conectou muito com isso. Te agradeço mais uma vez por aceitar nosso convite. A Michelle está dizendo que adora seus vídeos, eu também. Acho massa. E essa comunicação, né, fácil, é uma comunicação simples para que todo mundo entenda. Esse é o seu propósito, né? Eu vejo assim, que você tenta trazer, atingir toda a população, né, de alguma forma, com informações que são muito úteis. Eu, de vez em quando, compartilho seus posts com algumas pessoas, porque eu também acho muito interessante. Convido as pessoas, às vezes, a te seguir também. E é bem interessante. Parabéns, Tainá, pelo seu trabalho. Fico muito feliz em ver seu desenvolvimento, em ver seu crescimento e seu trabalho, né, de ajudar as pessoas. Então, fique à vontade, o palco é seu. Né, e o tema de hoje não, tem tudo a ver, né, com o Setembro Amarelo, que é o mês em que a gente escolheu para falar sobre o suicídio. Eu costumo dizer que eu acho que nós precisamos falar desse assunto o tempo todo, né? Mas escolhemos alguns meses, como Outubro Rosa, Novembro Azul, para tratar especificamente de alguns temas. E o suicídio é no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Fique à vontade, Tainá. Eu queria começar primeiro agradecendo o espaço, né? Porque é um tema assim muito difícil de ser falado, né? Conversar sobre isso é algo que para muitas pessoas ainda é um tabu. E eu vejo que nem todos os profissionais têm essa disponibilidade de poder falar sobre determinados assuntos, né? E a gente Sim, até entende o porquê. E também dá a desenvolver, tá abrindo esse espaço, né? Que não é exatamente o conteúdo de vocês, mas que tem fundamental importância, né? Para a gente sim. ter esse. Ou abrir outros espaços para a gente poder dialogar sobre isso, né? E aí eu quero dar início à live respondendo a pergunta, né? Do título. Por que precisamos falar sobre suicídio, né? Assim, se a gente for trazer os dados, né, a gente precisa saber que o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos no mundo. E se a gente for parar para analisar, é um dado muito alto, é um índice muito alto.
E assim, só está perdendo para acidentes de trânsito. Então, para a gente levar em consideração o quanto isso ainda é necessário, o quanto a gente precisa poder falar sobre isso como uma forma de prevenção. E no Brasil, que eu não posso deixar de falar, está entre a terceira causa dos jovens brasileiros nessa mesma faixa etária de 15 e 29 anos. E aí só perde para a questão da violência e para os acidentes de trânsito. Então, para você ver, para a gente fazer uma análise geral, né, do quanto o índice de suicídio está alto e o quanto continua crescendo. E aí a gente pensa, uma morte a cada 40 segundos. A cada 40 segundos, infelizmente, uma pessoa pode estar cometendo suicídio. E esse aumento, né, que a gente não pode deixar de falar da situação que a gente está vivendo atual, né, dessa questão da pandemia, contribuiu para que esse índice aumentasse ainda mais. Porque o isolamento trouxe várias questões, né, que intensificaram isso, né, e que contribuíram para que não apenas jovens, eu digo essa faixa etária porque é a faixa etária mais frequente, né, mas isso acontece em todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E a gente precisa falar. Sim. Até porque é um problema de saúde pública e todos podemos contribuir para prevenir. Se a gente pensar que 90% dos casos podem ser evitados, e o que é que a gente deixa de fazer, o que é que a gente deixa de ajudar quando a gente não tem informação necessária para poder fazer alguma coisa. Isso tem um impacto muito grande. Principalmente porque as pessoas que estão ao redor de uma pessoa que morre por suicídio ou que faz alguma tentativa de suicídio, isso afeta uma média de 7 a 10 pessoas ao nosso redor. Então, assim, não é pouco. A gente pode não ter essa noção tão grande assim do quanto isso está no nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Mas só para a gente compartilhar uma informação, a gente falar sobre, a gente dar visibilidade e permite com que aquela pessoa também entenda que ela tem espaço para poder dialogar e falar a respeito. Que é isso que nem sempre a gente encontra, infelizmente. Verdade. E aí vem inclusive, Tainá, só para orientar as pessoas que estão chegando, a gente tem do ladozinho da parte de comentário uma interrogaçãozinha, né, que serve para as pessoas fazerem perguntas. Porque como os comentários vão subindo, às vezes eu posso passar alguma pergunta e não conseguir esclarecer a dúvida. Então, o ideal é apertar nessa interrogaçãozinha que fica do lado do comentário, fazer sua pergunta que ela fica aqui disponível para mim. Inclusive, já tenho até uma pergunta de Michele. Quando eu puder fazer as perguntas, você me avisa que aí eu vou falando. Certo. Assim, eu acho que com relação às perguntas, para a gente equilibrar pela questão do tempo, né? Que eu não sei que quem já acompanhou algumas lives minhas já percebeu que eu acabo me empolgando, vou falando, e o Instagram me barra porque eu falo demais. Então, assim, quando a pergunta tiver a ver com aquele assunto que eu estiver falando no momento, porque eu não vou conseguir ficar prestando muita atenção nas perguntas, aí você me sinaliza, porque aí a gente vai fazendo essa interação. Acho que fica bacana e também o pessoal não acaba se perdendo no tema, para a gente não precisar ir e voltar. Pronto, eu já botei aqui uma, que aí já acho que você já pode até começar com essa, que foi que Michele, tá aparecendo aí para você? Quando o indivíduo pensa em suicídio, tem algum fio da meada? Quais principais causas? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Pronto. Eu vou começar a live falando sobre os fatores de risco, né? E aí eu vou acabar respondendo a sua pergunta. Mas se eu não responder, você me sinaliza se ficar ainda alguma dúvida. Pronto. E aí eu quero trazer a questão do grande mito. Qual é o grande mito com relação ao suicídio? Que durante muito tempo acreditou-se que falar sobre suicídio poderia incitar o ato. Ou seja, muitas pessoas acreditavam que se a gente falasse sobre isso, aquela pessoa que estava pensando teria um gatilho para que ela de fato cometesse. E não é bem assim. Na verdade, falar é uma forma de prevenção, né? E se a gente for olhar a história do suicídio, e aí quem quiser saber, porque o tempo não vai permitir que eu conte a história, mas no meu Instagram eu conto um pouquinho da história, né, do Setembro Amarelo, como foi que o Setembro Amarelo começou e por que a gente, quando faz essa retrospectiva, a gente percebe o quanto é importante falar.
E aí vem a questão Pronto. de um outro alerta, que é um outro ponto importante também. A gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar sobre esse assunto, mas no caso, quando a gente vai falar de uma notícia, quando a gente vai falar das mídias, eles precisam ter um cuidado maior, principalmente quem trabalha com isso. Porque, assim, uma coisa é os espaços que a gente tem para conversar, outra coisa é a forma como a mídia noticia um caso de suicídio. E isso é algo que a gente precisa ficar atento, e isso é algo também que é algo que a gente precisa ficar alerta. Por quê? Sim. Apesar de falar sobre suicídio ser uma forma de prevenção, a forma como a notícia de um suicídio chega para as pessoas pode ter um impacto negativo, né? Pode ter um efeito, como a gente chama de efeito contágio, né? Se aquela pessoa está pensando e recebe uma notícia que vem falando descrição de como foi, quem foi, de que forma fez isso, etc. Essas coisas são evitadas, devem ser evitadas nas notícias. Né? E por isso que a OMS tem todo um cuidado e tem um material exclusivo para profissionais que vão noticiar algum caso, que vão trazer algum caso, e que é importante quem trabalha com isso, quem trabalha com divulgação, com mídia, porque ultimamente a gente tem percebido que agora a gente percebe as notícias chegando nas televisões. A gente consegue assistir uma notícia e saber que houve um caso de suicídio. Porque até um tempo Uhum. atrás isso não era noticiado. A gente não ouvia falar sobre isso. Sim. Era de uma forma muito encoberta. E aí a gente E hoje precisa ter ouvimos esse falar muito cuidado. pouco, né? A gente ouve, hoje em dia a gente já se comenta de forma mais aberta, né, que houve um caso de suicídio, mas as pessoas estão tendo um pouco mais de cuidado na forma de noticiar, né? E isso é importante, né? O problema não Sim. é falar sobre o suicídio. O problema, quando você vai trazer uma Como notícia, é falar, de né? que forma você vai falar. E isso sim tem um impacto. E aí vem a questão dos fatores de risco. E aí eu tenho vários fatores, né, para compartilhar com vocês do que pode acontecer, inclusive nesse momento da pandemia. Né? O que não tem como a gente falar de suicídio e não trouxer o contexto que a gente está vivendo atualmente. E que é muito Sim. perigoso e que a gente precisa estar atento, porque se a gente fala que pode acontecer com qualquer idade, e a gente sabe que nesse momento a gente não tem como estar perto de todo mundo, né? A Uhum. gente precisa, de alguma forma, ter um suporte, ter um apoio nesse momento. Então vem o Sim. principal fator, que eu diria, o número 1 de risco, é se aquela pessoa já teve uma tentativa anterior. Esse é um principal fator e um alerta muito importante, porque se aquela pessoa já fez uma tentativa, a probabilidade dela tentar novamente é muito maior. A outra coisa é a presença de transtorno mental. E aí eu quero fazer uma observação muito importante que muitas pessoas acham e acreditam que para uma pessoa, né, tentar ou pensar em suicídio, ela necessariamente precisa ter um transtorno mental. E não é bem assim. Transtorno mental é um fator de risco? Sim, muito maior do que se uma pessoa não tiver, mas isso não significa que uma pessoa, para tentar suicídio, ela precisa ter. E aí vem as outras questões, que é o histórico familiar, né? O uso de álcool e outras substâncias psicoativas, a presença de doenças ou dor crônica, o histórico de violência, seja ele físico, psicológico, verbal, e que às vezes a gente não para pensar em quantas coisas, né, podem levar uma pessoa, porque quando a gente fala em suicídio, ele é multifatorial. Não existe uma única razão. São Uhum. diversas razões. Situações de vulnerabilidade. O desemprego. E aí eu trago a questão da pandemia atual. Quantas pessoas não foram impactadas durante essa pandemia que infelizmente perderam seus empregos ou tiveram uma redução dos seus salários? E isso pesou muito, tanto na sua rotina, quanto nas suas despesas, quanto na administração, quanto no seu emocional. E aí e por aí vai. O luto ou a perda simbólica. E aí, quando eu falo em perda simbólica, significa separação, um divórcio, um afastamento de alguém que
para você é uma pessoa muito significativa na sua vida. Isso também tem um peso. O isolamento social, que foi isso que a gente estava vivendo durante muito tempo. Nós somos seres que estamos acostumados e precisamos viver, né, no convívio com outras pessoas. Isso é uma necessidade do ser humano. Sim. Né? A gente nasceu para conviver com outras pessoas. E aí, quando de Exatamente. repente a gente se depara com uma situação que a gente isso não é mais possível, já é um fator que mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa cabeça. E aí vem a outra Sim. questão. Ao mesmo tempo que tem o isolamento social, tem as outras questões, os outros conflitos que a gente passa a lidar quando a gente está dentro de casa convivendo 24 horas com as mesmas pessoas. E aí já são Sim. outros fatores, já são outras questões. Que tudo isso mexe com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. E nem sempre a gente está preparado para lidar. Muitas vezes a gente nem sabe como lidar com isso. Sim. A Teve até falta. um fato Diga, que pode você falar. falou aí, logo no começo, eu me lembrei que eu vi, né, uma notícia dizendo que na pandemia, de fato, o número de suicídio tinha aumentado, mas eu li na internet e depois li em outro lugar e foi uma fonte mais confiável, né, porque eu realmente não tinha informação de fonte confiável. E aí depois eu pensei, poxa, isso não é dito, isso não foi dito. Mas aí uma pessoa me falou a mesma coisa que você falou. Muitas vezes a pessoa não noticia nem fala porque acha que isso pode ser gatilho, né? Nesse caso, nessa situação da pandemia, por exemplo, onde a gente já tem tanta notícia de morte, tanta notícia de coisa ruim acontecendo, é, noticiar isso também, esse aumento crescente do suicídio, você acha que realmente pode servir de gatilho ou pode ajudar pessoas que estão pensando nessa hipótese, nesse momento de isolamento? E aí, o problema não é noticiar, né? Isso aí é um ponto importante. O problema não é noticiar, é a forma como vai noticiar. Por exemplo, durante esse período da pandemia, o tempo todo foi noticiado o aumento, né, do número de casos, o número de mortes e vários outros dados estatísticos que contribuíram para algumas pessoas, né, para a questão da ansiedade. Muitas pessoas, quando viam essa questão dos números, se tornaram ansiosos, ficaram mais ansiosos por essa questão. Sim. Mas também serviu de alerta, né, para a população tomar consciência de fato, quando a gente vê números, a gente meio que traz isso para a nossa realidade, né? Quando traz os Sim. dados mesmo, a gente vê o quanto isso não é uma brincadeira, não é algo passageiro, e a preocupação que a gente precisa ter para prevenir, para cuidar, para a gente não se contaminar, não se expor. Se você trouxessem, né, de forma mais ampla essa questão do elevado índice, né, do aumento dos casos de suicídio, não seria um problema e não seria um gatilho. Inclusive, seria um alerta, né, para a população ficar atenta, inclusive dentro de casa. Porque já Sim. tem dados que trazem, isso é um dado estatístico, que a maioria das tentativas de suicídio são dentro de casa, não são em nenhum outro ambiente. Então, assim, Uhum. se a maioria é dentro de casa, se é na pandemia, estão todo mundo dentro de casa, então, assim, é algo que a gente precisa prestar atenção a todas aquelas pessoas com as quais a gente convive. E se a gente Sim. tem alguém que a gente não convive, que mora sozinho, por exemplo, que aconteceu muitos casos de idosos que moram sozinhos, né, de adultos que não Sim. tiveram a oportunidade e moram sozinhos, e que se tem alguns desses fatos, se tem fatores de risco envolvidos, se vai apresentar algum dos sinais que eu vou falar daqui a pouquinho, né, de comportamento para ficar atento, é algo que a gente precisa, até é a Verdade. possibilidade de dialogar sobre isso, né, com outras pessoas. De alguma forma deixa as pessoas, né, informadas, né, para de alguma forma perceber esses sinais e ajudar. Porque realmente, às vezes, a gente leva essa questão do suicídio apenas na questão do transtorno mental. A pessoa tem uma depressão. Muitas vezes é assim, né? A gente associa suicídio à depressão. Então, se suicidou, estava depressivo, estava. Então, assim, tem essa relação que a gente geralmente faz, né? No senso comum. E eu acho que, como você explicou aí, tem outros fatores que também influenciam, né?
E são vários, né? E a grande questão é isso, é porque não é um único fator. São vários fatores. E assim, não tem como a gente, quando a gente fala em suicídio, não tem como a gente avaliar nenhum caso de forma isolada, jamais. De forma Porque isolada, tem né? todo um contexto inserido, né? Tem várias coisas que contribuem. E que quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que levar em consideração todos os fatores. Porque assim, o que é um Sim. sofrimento psíquico para uma pessoa, para outra pode não Não é ser. pra... O que uma pessoa aguenta, outra pessoa pode não aguentar. Então não tem Uhum. como a gente fazer nenhum tipo de julgamento, não tem como a gente fazer nenhum tipo de crítica, não tem como a gente falar, ah, não, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça, e não é. Não é porque aquela outra pessoa não está sentindo aquilo, não é porque uma outra pessoa não sente da mesma forma, não é porque uma outra pessoa não tem aquele mesmo impacto. Por exemplo, Não tem a questão do importância. desemprego. Se a gente pensar no desemprego como um fator de risco para o suicídio, a pessoa tem uma família para sustentar e ela fica desempregada. E aí, para uma pessoa é um contexto. Aquela outra pessoa também tem uma família para sustentar, mas ela tem uma reserva de emergência, por exemplo, que ela já tinha Não. guardado há um tempo. Então, ela já tem um tempo para poder se reestruturar. Então, são vários É casos que a diferente. gente, a gente Uhum. precisa levar em consideração que são situações diferentes, são histórias de vidas Sim. diferentes. Então, a forma como Sim. cada um vai sentir isso vai ser de uma forma diferente. Tem pessoas que na pandemia tiveram ótimas oportunidades de se reinventar e correr Sim. atrás e conseguir até outras oportunidades, até melhores, de forma autônoma do que em CLT. Teve outras pessoas que não tiveram. E aí você vai Sim. julgar aquela pessoa, ah, não, aquela fulano conseguiu. Você não conseguiu? Não tem como a gente Uhum. fazer essa comparação. É injusto. Sim. Muito. Marilu colocou uma pergunta que eu acho que é justamente o que você ia falar. Vai começar a falar. Quem pensa em É, suicídio dá sinais que vai fazer esse ato ou faz e pronto? É o que dá você vai começar a sinais. falar, né? Dos É, sinais, né? eu vou começar a falar. Eu só quero trazer um último ponto dos fatores de risco. E é assim, pelo que a gente tem acompanhado, e assim, o índice de violência está tão grande que não tem como a gente não trouxer esse aspecto. Que são os fatores estressores. E que fatores são esses? Os fatores, o Racismo, que eu não entendi. estressores, Sim. estressores. O que seriam esses fatores estressores? O racismo é um fator estressor? Com certeza. Uma pessoa que passa o tempo todo, né, sendo julgada, sendo discriminada simplesmente pela sua cor da pele, isso tem um impacto muito grande. Que uma Sim. outra pessoa que não passa possa não entender o que significa, mas é um sofrimento psíquico enorme. O preconceito, a discriminação, Sim. a forma como você lida com seu ambiente de trabalho. Se você tem um ambiente de trabalho adoecedor, que é um fator estressante também. Percebem o quanto é difícil quando a gente vai falar de todos esses aspectos, quando a gente vai analisar de uma forma mais profunda. Quantas Sim. coisas tem para a gente levar em consideração e que não dá para a gente julgar ninguém Sim. por conta disso. Exatamente. E aí vem a questão dos sinais de alerta, né? Que foi a pergunta que foi feita. O que eu acho interessante é que, assim, normalmente os profissionais de saúde, né, a gente tem toda uma orientação, uma explicação sobre esse assunto, que a população não tem. E chega a ser injusto. E por isso que eu defendo muito esse trabalho da gente poder falar. Porque se eu não disser para vocês todo o conhecimento que eu tenho de anos acumulado sobre como vocês podem ajudar outras pessoas, como vocês podem prevenir, vocês não vão saber o que fazer. Isso Sim. não é um conteúdo, não é um assunto exclusivamente meu, exclusivamente de profissionais de saúde, nem exclusivamente da psicologia. É um conhecimento que eu tenho, que infelizmente nem todas as pessoas têm esse conhecimento, nem todas as pessoas têm essa informação, mas que ele precisa ser compartilhado. Porque Sim. nós podemos fazer a diferença. E a gente precisa saber disso. E aí vem essa questão, né? Que é um tabu, que é um mito, achar que a pessoa que
tá pensando em suicídio, ela não dá sinais, ela simplesmente faz e pronto. Não é bem assim. Ela dá vários sinais. A verdade é que quando a gente não sabe que sinais são esses, quando a gente não presta atenção, a gente acha que aquela pessoa simplesmente, né, morreu por suicídio e ponto. Negligencia, né? Exatamente. Sim, Porque se a gente não tem informação, a gente não pode fazer nada a respeito. Se a gente tem informação, a exatamente. gente pode ter um outro olhar. E é até importante a gente ter informação também para evitar o julgamento, né? Que é algo do ser Sim, humano, às vezes acontece de uma forma muito natural, né? Porque não somos seres perfeitos, mas a gente precisa entender que a dor do outro não é a nossa dor, e a dor do outro precisa ser respeitada também. A gente não exatamente. sabe a história de vida do outro e a gente não sabe o que o outro está passando. A Então gente são. costuma generalizar pelo que, como a gente agir, e a gente costuma, às vezes, ter solução para tudo da vida do outro, sendo que é o outro e não sou eu. Uhum. E quer Então, generalizar soluções para aquilo que a gente faria e entra o julgamento, né? Porque eu faço assim ou faria assim, que o outro também teria que fazer. E aí a gente muitas vezes fecha os olhos para a sensibilidade, eu diria. e aí vem a questão dos sinais, né? Quais são os sinais que a gente tem que ficar atento? Mudanças repentinas nos hábitos e atitudes, né? Uma pessoa que era extrovertida passa a ficar mais quieta. Uma pessoa que era mais quieta passa a ficar extrovertida. Uma mudança que chama a atenção. A questão que é muito comum, principalmente em adolescentes, a automutilação, que é o fato de você se cortar ou se você se autoprovocar algum tipo de lesão no corpo. A exposição frequente a riscos. E aí esse é um alerta bem importante, bem interessante, porque quando a gente vai falar, por exemplo, das redes sociais, a gente vê o quanto várias pessoas acabam se expondo a risco pela questão de likes, pela questão de Uhum. visibilidade, e podem ter vários outros fatores por trás disso, né, e que ninguém fala a respeito. Né? A gente fala Sim, da questão de quanto as redes sociais impactam, né, na saúde mental das pessoas, mas a gente não vai a fundo para analisar o que é que está acontecendo com essas sim. pessoas. E aí, quando a gente fala exposição a riscos, eu posso estar atravessando a rua e de repente me jogar na frente de um carro. Eu posso ir num lugar que eu sei que é perigoso. Várias coisas podem acontecer. Outro alerta que é muito comum e muitas pessoas acabam negligenciando é quando é feito de forma verbal. A pessoa fala, eu não queria estar aqui, ou eu queria dormir e não acordar, ou eu queria sumir. Ah, a pessoa, não, é besteira. Ela falou isso, mas é da boca para fora. E aí, quando a gente fala dos sinais de alerta, não é algo que a gente foque. Ela simplesmente falou isso e ponto. Não. A gente vai olhar todo o contexto. A gente vai olhar o comportamento. A gente vai olhar a postura. A gente vai olhar o que aquela pessoa está falando. A gente tem que olhar tudo Sim. isso. E a gente não pode deixar passar. E se a gente tiver dúvidas, né? A pessoa falou isso. E aí? Converse com aquela pessoa, pergunte. Muitas pessoas têm medo. E é por isso que eu gosto muito de falar que quando a gente tem esse espaço, aqui como a gente está tendo hoje, de falar abertamente sobre suicídio, a gente está quebrando vários outros tabus que a Sim, com sociedade certeza. construiu. Porque se você não souber o que pode e o que não pode fazer, você vai evitar falar. E quando você evita Sim, falar, muitas vezes você está evitando de salvar uma vida. E olha verdade. o quão profundo e o quão difícil é isso. E assim, quando eu falo em salvar uma vida, não precisa ser seu amigo, não precisa ser um colega, pode ser uma pessoa que você nem conhece, mas que está Sim. num ambiente que você frequenta, num ambiente que você convive, ou amigo do seu amigo. Percebem o Uhum. quanto é importante isso? Enquanto isso pode mudar a vida de alguém, né? Mudar o rumo, literalmente. E aí vem a perda, né, de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Aquela pessoa que, eu gostava muito de sair, parou de sair.
Aquela pessoa que gostava muito de sair com os amigos, está evitando sair com os amigos. Aquela pessoa que gostava, tinha alguma atividade, seja uma atividade física, seja uma atividade social, seja a questão até do próprio trabalho, que antes era muito prazeroso ir, estar lá, e de repente mudou o Perdeu. comportamento totalmente. Ela não se sente da mesma forma que se sentia antes. E aí é algo para a gente começar a prestar atenção. Ó, aquela pessoa mudou aquele comportamento. Inclusive, e aí eu vou trazer mais no finalzinho dessa live, do quanto isso é importante quando a gente fala no mundo corporativo, nas empresas, em colegas de trabalho, em pessoas que a gente convive diariamente. Por quê? Aquela pessoa às vezes não pode até não saber o que é que de fato está acontecendo com ela, o que é que ela está passando. Mas a gente, como colega, né, como profissionais que estão ali, que a gente percebe alguma coisa diferente, a gente pode sim ajudar aquela pessoa. Quando aquela pessoa doa ou se desfaz daqueles bens materiais, né? Seja dinheiro, seja algum material que para ela tem um significado muito grande. Isso é algo que a gente também tem que prestar atenção. Porque aquela pessoa vai se desfazer de algo que para ela, há um tempo atrás, já era tão, tão importante e do nada, ah, não, não quero mais. Perdeu o valor, né? A outra questão é o isolamento. E aí, quando eu falo do isolamento, não é a questão, só para diferenciar, não é a questão do O isolamento social que isolamento estamos social. vivendo. Mas, assim, a pessoa escolhe se isolar. A questão do que estamos vivendo, né, é uma exceção. Mas, normalmente, aquela pessoa que está já no intuito, já está pensando na possibilidade de suicídio, ela vai se isolar de todo mundo. Ela vai se isolar dos amigos, ela vai querer se isolar da família, ela vai ficar mais retraída. Janaína acabou de comentar aqui que o tio dela fez isso mesmo, doou itens importantes. Porque o que acontece, só para dar uma explicação, por que é um sinal de alerta essa questão da doação ou se desfazer de bens materiais? Porque se é algo, e aí quando eu falo de se desfazer de bens materiais, normalmente são aqueles que têm um significado importante para aquela pessoa, que têm um valor para aquela pessoa, né? Por quê? Porque se aquela pessoa está pensando em suicídio e ela quer tentar, e ela quer acabar com a dor e não é com a vida, ela não vai precisar desses bens materiais. Então ela já vai meio que se preparando para isso. E aí, quando a gente fala dos Uhum. sinais de alerta, os sinais de alerta é uma demonstração que aquela pessoa está se preparando para tomar determinada atitude. E aí, quando a gente começa a perceber esses sinais e a gente conversa com aquela pessoa, não, eu quero saber se mudou seu comportamento, você não está mais assim, o que está acontecendo? Muitas vezes é só isso que uma pessoa precisa para te dizer. E aí, a partir do momento que você Verdade. tem essa informação, você pode tomar uma atitude. Percebe? Uhum. Então, Sim, assim, é algo que, assim, pode passar batido para muitas pessoas, mas, assim, são sinais que às vezes podem acabar passando despercebidos se a gente não tiver o conhecimento, se a gente não tiver a informação e se a gente não falar. Porque a gente sim. acha que se eu falar sobre isso, eu vou estar contribuindo Estimulando. estimulando para que aquela pessoa faça. E não é, é justamente o contrário. Se aquela pessoa não sabe que ela tem espaço, ou muitas vezes, e o que muitas vezes pode acontecer também, é que ela não tem ninguém próximo com quem ela possa contar, ela não tem nenhum tipo de rede de apoio. Sim. E aí chega uma pessoa desconhecida, vamos supor, vamos considerar um exemplo aqui, o ambiente de trabalho, né? Se ela é uma pessoa que não tem nenhum tipo de rede de apoio, ela está sofrendo, você é um colega de trabalho, você começou a perceber isso, você chega para ela e você conversa com ela, ela vai se abrir para você, porque ela não consegue falar isso com mais ninguém, porque ela não tem ninguém para falar. Percebem por que Uhum. é tão importante esses pequenos detalhes a gente saber, a gente ficar atento. E a diferença que a gente pode fazer. E aí, e aí quando eu falo sobre essa questão, muitas pessoas pensam que eu vou falar algo grande. Tipo assim, o que eu, como psicóloga, faria é uma coisa. O
que você, como uma pessoa, né, que está sendo orientado, né, que tem uma noção, um básico, você não vai fazer uma intervenção clínica. A ideia não é essa. Né? Você não vai pegar a pessoa e falar, não faça isso. A ideia não é essa. Mas é que você tenha um mínimo de conhecimento para que, se for preciso, você souber dessa informação, você saiba para onde encaminhar, você sabe o que fazer, você possa escutar. Porque apesar de muitas pessoas acharem, mas isso é pouco. Pode ser pouco para você, mas para a pessoa que está em sofrimento, isso tem um valor, assim, Sim. inigualável. E como ajudar quando sentimos os sinais em pessoas próximas. E aí vem a questão do que eu vou falar agora da prevenção. Mas já vou responder essa pergunta para poder não acabar me passando. O que é que a gente pode fazer com as pessoas próximas? A gente precisa conversar com essas pessoas. De que forma? Você está percebendo esses sinais, né? Eu falei de alguns, tem outros aí, e aí você vai percebendo as mudanças que aquela pessoa vai ter. E aí você vai conversar com aquela pessoa. Você vai perguntar: olha, tem um tempo que eu estou percebendo que você está tendo uma mudança de comportamento. Eu queria saber o que é que está acontecendo. Eu posso te ajudar? O começo de um diálogo simples. Você vai oferecer, e quando a gente fala em oferecer, você vai oferecer acolhimento e escuta. E aí outro ponto, né, que depois eu vou mencionar novamente, mas que é muito importante quando a gente fala em ajudar o outro, é o seguinte. Eu estou fazendo esse processo de orientação para vocês ficarem alerta, porque é importante, todo mundo pode fazer isso, mas sempre tem um mais que se você é uma pessoa que você não se sente apto para acolher ninguém, você não consegue, porque isso é importante, você não consegue lidar com o sofrimento do outro, você não tem disposição nem paciência para ouvir, não faça. Porque isso é importante. Porque se você quer ajudar, mas se você não se sente pronto para ajudar, você não tem paciência para isso, ou você até não está bem consigo mesmo, porque isso é algo. Para ajudar o outro, a gente precisa estar bem também. Né? Não Sim. adianta a gente querer ajudar o outro e a gente também não está bem, e aí a gente vai tentar ajudar o outro e a gente fica pior ainda. Né? Então Uhum. a gente precisa separar as coisas. Você está bem para ajudar, e aí quando eu digo ajudar, é no sentido de dialogar com aquela pessoa, é no sentido de fazer um encaminhamento, é no sentido de mostrar para aquela pessoa que existem outras soluções e que ela pode sim buscar ajuda e que você pode orientar de que forma ela pode buscar ajuda. Isso vocês podem fazer. Percebe? Sim. Então, Agora isso é tem duas algo. questões, Tainá, que eu queria Diga. colocar, assim, até para nível de orientação. Tem pessoas que, assim, é muita vergonha ainda para as pessoas, eu acho, que se abrir a ponto de falar sobre isso, por exemplo, que pensou em suicídio ou que não está bem, né? Às vezes, com as pessoas mais próximas, é fator de vergonha também. Ou tem pessoas que elas até dão sinais, acham disponibilidade para serem ajudadas, mas de alguma forma recusa, né? Por que recusa? Assim, não faz, como se não fizesse questão de ser ajudado. Não sei se você está conseguindo me compreender. Como é que a gente vai intervir se o próprio, vou usar a palavra paciente, né? Mas só para dar um exemplo. O próprio paciente, ele não quer ajuda, né? Ele não quer ser ajudado. Como é que a gente pode lidar com isso? E como é que a gente pode insistir, eu diria assim, a ponto de poder fazer alguma coisa? Assim, quando a gente vai falar do outro, a gente também tem que respeitar os limites do outro e os nossos limites. Né? A gente não pode tentar fazer mais do que possível. Por mais que a gente queira ajudar, a gente não pode pegar o outro na mão e falar, não, você E vai para forçar. psicoterapia porque você precisa. Não tem como. Né? E eu já falei algumas vezes que a psicoterapia é um processo que é uma escolha. Até a tomada de decisão de iniciar um processo precisa ser a escolha do paciente. Não atendo ninguém obrigado, porque não funciona. Não é assim que É verdade. funciona. Então, assim, por mais que a gente queira ajudar,
Se aquela pessoa não quer ser ajudada, a gente tem que respeitar. A gente pode fazer o que está ao nosso alcance, que é, se a gente está vendo que aquela pessoa precisa de ajuda, a gente não vai negar ajuda, a gente não vai deixar de orientar, a gente não vai deixar de mostrar, né, conversar, dialogar, acolher. Tudo isso a gente pode fazer. Mais do que isso, existe o nosso limite. E a gente precisa também respeitar o limite do outro e o tempo do outro. Porque possa ser que Sim. naquele momento ele ainda não está preparado para começar um processo, né, para olhar para suas dificuldades. Porque assim, quando a gente fala de um processo de psicoterapia, de um acompanhamento, para aquela pessoa é difícil estar ali. Porque não é fácil a gente Sim. encarar as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos medos. Eu não vou vir aqui e dizer, não, psicoterapia é um processo maravilhoso, resolve todos os seus problemas. Não é assim que funciona. O meu trabalho não é esse. Eu trabalho com a realidade, né? E Sim. aquela pessoa que começa um processo, ela precisa saber. Muitas vezes, para ela, naquele momento, só o fato de falar ou se defrontar, né, com aquilo que está sendo difícil para ela, não é possível naquele momento, né? Isso não significa que ela não possa buscar futuramente. Mas o Sim. fato dela saber onde ela pode buscar, de que forma ela pode buscar e que ela tem apoio, faz a diferença. Uhum. E Ótimo. isso todos nós podemos fazer. Excelente. Respondido? Respondido. Obrigada. Rapidinho, me diga aí como é que tá a questão do tempo, Nós só para ver. temos uns 15 minutinhos ainda. Ah, então tá tranquilo. E tem E mais uma aí, pergunta aqui, mas deixa eu ver, acho que seria melhor deixar para o final. Qual a importância de um profissional capacitado como terapeuta, psicólogo nesse processo? Aí eu acho que mais eu para o deixo final pro você deve final. falar, né? Isso. Uhum. E aí eu vou trazer a questão assim de como prevenir, né? Tem uns seis quando a gente se fala em prevenção ao suicídio, né? Que seria a conscientização, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Mas num contexto muito mais amplo. E aí, o que seria essa conscientização num contexto mais amplo? A conscientização a gente tem que levar em conta a religião, a gente tem que levar em conta o trabalho, a gente tem que levar em conta o ambiente que aquela pessoa vive, a gente tem que levar em conta vários fatores. E a gente tem que trazer a conscientização em todos esses, né? Na nossa Sim, cultura, na nossa religião. E aí eu quero trazer, independe da religião, não importa qual seja a sua religião. Trazer isso nessa questão também é importante. E é importante a gente ter esse espaço, é importante a gente falar sobre isso. A sim. questão das. O segundo C, a questão das campanhas. Por que Setembro Amarelo? Por que é tão importante essas campanhas que a gente tem ao longo do ano, que cada mês tem uma campanha diferente? É pela questão que o suicídio só acontece em setembro? Não, claro que Não. não. Mas é uma questão de visibilidade. Antes de existir o Setembro Amarelo, quase ninguém falava sobre suicídio. E o suicídio nunca deixou de existir e nunca deixou de acontecer. Mas em setembro as pessoas passaram a falar mais a respeito. Desse tema. Isso não significa que acabou setembro, acabou. A gente não vai falar mais isso, o suicídio acabou e. Não, claro que não. Mas em setembro é um mês que ganha uma visibilidade maior. E que as pessoas tendem a estar mais abertas, mais dispostas, né? Procuram saber mais sobre isso, né? Tomam mais informações, diferente do que os outros meses do ano. Mas a gente Sim, pode falar sobre suicídio o ano inteiro. E não sim, vai com faltar certeza. A assunto gente para isso, deve, porque né? uma live não é suficiente para falar sobre tantas coisas. Eu estou fazendo E assim, eu posso dizer a vocês que eu estou Acompanhado fazendo geral, né? um recorte do recorte do recorte, né? Porque quando a gente fala sobre isso, é muita coisa, tem muita coisa a levar em consideração. Cada idade é algo diferente que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa intervir. E assim, é um processo difícil, né? Mas muito necessário.
E várias coisas precisam ser levadas em consideração. Estou dando uma pincelada para vocês terem uma ideia, Uhum. né? E aí vem a questão da capacitação, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou passando conhecimento para vocês, né? Eu estou dando uma orientação do que vocês podem fazer. A competência, que é outro ponto, que nós, como profissionais de saúde, a gente sabe quando e como usar esse conhecimento. Nesse momento, eu estou usando o meu Sim, conhecimento para educar vocês sobre isso, né? Para vocês sim. poderem entender, ter uma noção básica, né, do processo, né, de como ajudar, né, do que vocês precisam estar alertas, né, e de que forma. O outro C é a conversa. O quinto C é a conversa, que é o diálogo, que também é algo que a gente está fazendo aqui, né? Que também Sim. é algo que você vai fazer com aquelas pessoas que você percebe que estão tendo um comportamento diferente, um comportamento que te chame a atenção, que você vai dialogar. E assim, eu estou trazendo isso, mas é importante a gente pensar que quando a gente vai falar em diálogo, isso não é apenas quando a gente pensa na questão do suicídio. Se uma pessoa está precisando de ajuda e ela tem uma mudança de comportamento, ou você vê que aquela pessoa está em sofrimento, é importante que você dialogue com aquela Sim. pessoa, né? Tente de alguma forma poder escutá-la. E assim, o que eu vejo muito na maioria dos casos é que as pessoas que estão sofrendo, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser escutadas, elas precisam de ajuda e que às vezes o mínimo que você considera que é simplesmente escutar, acolher, conversar, para ela é aquilo que ela precisava. E Uhum. aí muitas pessoas pensam, ah, mas o que eu posso fazer é muito pouco. Pode ser pouco para você, mas para Para o mim, outro é pode pouco fazer para mim, né? uma enorme diferença. Com certeza. E o último C é a conexão. E quando eu falo em conexão, é justamente a questão das nossas redes de apoio. E o que são redes de apoio? Para vocês entenderem. São amigos, são a nossa família, são pessoas com as quais a gente convive, né? Marido, esposa, namorado, qualquer pessoa do nosso âmbito, né? Que a gente tem um contato que a gente sabe que se a gente precisar de ajuda, a gente pode contar com aquela pessoa. E isso, todos esses seis juntos, fazem muita, muita diferença. Com certeza. E Você é. falou uma coisa aí rápido, você falou de sofrimento e eu me lembrei de um vídeo que você fez falando sobre como a gente enxerga as pessoas com sofrimento e como elas realmente Ah, são, né? E aí você uhum, fez, tipo, dando risada na balada, não sei o quê, e essa pessoa está em sofrimento. E muitas vezes acontece isso também, né? Nem sempre a gente vê, né, esse sofrimento na cara, mas tem alguns sinais, né? Foi até o exemplo que você citou, né, do comportamento, do assumir riscos, por exemplo, né? Enfrentar riscos. Então, eu acho que a gente precisa, as nossas conexões têm que ser fortes, de fato, para que a gente perceba esses sinais, percebam como as pessoas, né, se comportam ao nosso redor, para que a gente ofereça, de alguma forma, a ajuda, a conversa, o pouco do conhecimento, né, através dessa capacitação. E como você falou, esse mês de setembro, né, vai acabar, mas a gente não precisa parar de falar, né? A gente precisa continuar falando sobre isso, mas é bom entender que existe um mês em que as pessoas estão tendo acesso a essa informação de uma maneira mais clara, né? Esse momentinho aqui da gente parar 60 minutos para falar sobre o tema pode ajudar a vida de alguém, né? Pode capacitar pessoas para ajudar a vida de outras, para ajudar outras pessoas, né? E uma outra coisa também muito interessante do que você falou é a pessoa ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, né? Que foi uma coisa que alguém também comentou aqui, o que eu acho muito interessante da gente ter esse olhar para parar de julgar, né? Para eliminar o julgamento. A pessoa não quer acabar com a sua vida. Pelo contrário, se dependesse dela, ela queria viver. O que ela quer acabar é com o sofrimento, é com a dor. A razão é essa. E eu acho muito, muito interessante a gente ter esse olhar e demonstrar, a Michelle está falando, precisamos demonstrar amor pelas pessoas, deixar o orgulho de lado, né? Porque não é fácil, né? É perdoar, é estar perto, se doar
de alguma forma, né? Para que as pessoas entendam e percebam e vejam e que a gente seja canal para que isso aconteça, né? Já não digo exatamente de suicídio, mas já tive situações de fazer esse contato, né? Dizer o que é que está acontecendo, eu estou percebendo você assim, como é que eu posso te ajudar? Porque nem sempre as pessoas vão chegar para você para dizer eu preciso de ajuda. Então, essa conversa muitas vezes tem que partir do outro que percebe o sinal. Mas é aquela questão do limite. Se você vai até onde é o limite de você poder ajudar. Se do outro lado, né, não dá, até onde você pode ir, não fez muito efeito, você está ali, mas você se mostrou disponível. E se de repente, né, naquele momento não foi útil, outro momento pode ser. Ou o seu ouvido para ouvir, ou a ajuda terapêutica, ou a indicação, enfim, o que quer que seja. Eu acho que o importante é estar disponível para fazer isso. E aí, só retomando, né, as coisas que a gente pode fazer. Conversar sem julgamento, oferecer ajuda, ter empatia, dar atenção e ter paciência. E o que eu percebo muito é que hoje eu vejo que as pessoas estão muito impacientes, né, com vários aspectos, né? E aí é algo que a gente precisa, assim, trabalhar de alguma forma, né? Porque a gente precisa ter paciência com o outro, até para a gente saber lidar e a gente poder ajudar de alguma forma. Orientar, né, a pessoa a buscar ajuda profissional, né? Saber orientar, saber onde buscar essa ajuda profissional, saber de que forma fazer isso. Não, muitas vezes não adianta você, eu conheço alguém, vou passar um número e entregar. Né? Muitas vezes algumas pessoas fazem isso e acham que só isso está ajudando. Não é bem assim. Quando a gente fala de oriente, ajude a buscar ajuda profissional, você pode entrar em contato com aquele profissional se aquela pessoa, você perguntar, você quer que eu te ajude? Você gostaria de fazer um processo psicoterapêutico? Muitas vezes a pessoa precisa dessa orientação e dessa ajuda. Às vezes, para ela tomar a iniciativa para fazer, é muito mais difícil. E você pode fazer esse processo por ela. Você não vai fazer a psicoterapia por ela, mas você vai dar o caminho, né? Digamos assim, abrir o caminho das pedras, digamos assim, para que ela seja mais fácil, a pessoa se sente mais acolhida, se sente mais confortável, principalmente quando é a indicação de alguém mais próximo. Então ela tem mais confiança e aí o processo vai, né? Começa, porque o profissional que for atender vai ter esse cuidado com aquela pessoa que está da dificuldade, que está tentando, que está exposto, porque psicoterapia não é um processo fácil. É um processo importante, é um processo libertador e transformador, né, na vida de várias pessoas. Mas não é um processo fácil. Muitas pessoas têm a dificuldade de iniciar esse processo. E às vezes ela precisa de uma ajuda um pouco a mais do que simplesmente dar um número ou falar, não, tome aqui. Entende? Porque pra gente pode parecer, eu estou ajudando. Mas para aquela pessoa, a gente sente quando aquela pessoa tem uma dificuldade maior. E aí é a questão do nosso limite. A gente precisa conversar com aquela pessoa. A gente precisa perguntar. Não é, eu vou fazer porque eu acho que ela precisa. Não. A gente precisa ter esse diálogo com aquela pessoa antes. A gente precisa conversar, a gente precisa orientar, a gente precisa perguntar. Você quer? Isso é importante. E a gente precisa estar disposto a ouvir. Porque muitas vezes, assim, não adianta a gente estar querendo, num âmbito muito grande, de querer ajudar, querer ajudar, querer ajudar, fazer tudo para ajudar, e você não fazer o principal, que é ouvir o outro. Porque você pode querer fazer várias coisas para ajudar, mas se você não para ouvir a necessidade do outro, você está colocando a sua necessidade acima do outro. Porque a sua necessidade, digamos, seu ego é tão grande de querer ajudar, que você não está se permitindo nem ouvir. E aí é outra questão que a gente precisa estar disposto. Às vezes o ouvir faz mais diferença do que qualquer outra coisa. E aí eu quero trazer um ponto, né? Acho que dá tempo. Deixa eu te falar, a gente só tem 5 minutos. Aí, tá vendo? Ainda bem que é o último ponto, assim, para finalizar e fechar com a pergunta, acho que foi Michele que fez a pergunta. Foi. Como as empresas podem contribuir para a prevenção? Eu acho muito importante falar sobre isso, até porque
eu não vejo as pessoas fazendo isso, eu não vejo as pessoas comentando sobre isso, nem orientando. E muitas vezes os profissionais, né, não se atentam a esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Então, assim, quando a empresa ela trabalha com endomarketing, por exemplo, né, que é um marketing interno, né, voltado, que é juntamente o pessoal do marketing com o pessoal dos profissionais de recursos humanos. Para o quê? Dar visibilidade a essas campanhas, né? Trazer recursos, trazer orientação. Ter esse momento como a gente está tendo aqui, que a Desenvolver proporcionou, mesmo que seja online. Mas é um momento que a gente está tendo para poder dialogar sobre isso, né? Ter palestras e eventos. E aí, quando eu falo sobre o que a empresa pode fazer, não estou falando explicitamente do Setembro Amarelo. Estou falando do ano inteiro com relação a dispensar saúde mental do colaborador dentro da empresa. Por quê? Se a gente tem uma empresa que se dedica a trazer essas questões para dentro, né, para ter esse diálogo, para poder e o colaborador se sente motivado, né, a poder falar como ele se sente, né? Tem um bom clima organizacional dentro dessa empresa, ajuda também, né? E a empresa poder fazer parcerias com clínicas e com psicólogos. Porque se dentro da sua empresa não tem um profissional, não tem um psicólogo, né, capacitado, não para fazer psicoterapia dentro da empresa, mas para fazer, por exemplo, um plantão psicológico nas empresas, que é algo muito raro. Algumas empresas têm, mas pouquíssimas têm, pouquíssimas falam sobre isso. Né? A gente sabe que tem os profissionais de recursos humanos e alguns desses profissionais são psicólogos. Mas dentro da organização existem vários setores e várias formas de atuação dentro da empresa. E quando eu quero trazer essa questão é para a gente pensar na saúde mental do colaborador. Né? Se os recursos humanos têm um projeto, têm um diferencial voltado para a saúde mental do colaborador, que não é simplesmente um mês que tem uma campanha, isso é algo bacana, né? Porque aquele colaborador se sente acolhido. O que é que acontece? O trabalho é algo que faz parte da nossa vida e faz parte da vida de todo mundo e ele tem uma função, né? Mas o trabalho, ele também é adoecedor. O trabalho também pode ser estressante. Muitos profissionais tiveram que lidar com a mudança repentina do trabalho presencial para o home office. Muitos profissionais foram impactados por essa mudança. E se a gente pensar no contexto de uma empresa, que ela agora está mais distante, né, e que as reuniões continuam acontecendo, e que o trabalho precisa, e que tem metas a serem cumpridas, e você não tem, né, nessa empresa um diferencial que olha para a saúde mental desse colaborador, que tem esse espaço, ou que tenha dentro da empresa, né, contatos, que tenha uma forma, né, de poder ajudar esse colaborador. Se esse colaborador não tem esse espaço, né, para poder falar, né, de como ele está se sentindo, do que é que está acontecendo, até dessas mudanças, né, do presencial para o home office, para falar de suas emoções. Ou essa empresa não tem algum Tainá, projeto. Oi? só temos um minuto, vamos cair já já. Tá, já vou. Então, basicamente seria isso. As empresas poderem colaborar, né, com esse colaborador que a gente também pode prestar atenção a essas questões. Deu. Pronto. Correu, né? Finalizei. Correi. Tainá, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estão aqui. Eu vou te pedir uma coisa. Poste esses 6 que você comentou. Tem um post no meu Conhecimento. Instagram. Você Já fez e não tem. vi ainda. Já Pronto, tem. vou Tem lá e compartilhar. detalhadamente, explicadinho. E Ótimo, assim, adorei. É bem interessante. o Setembro Amarelo está acabando, mas esse conteúdo eu vou continuar postando lá no meu Instagram, não só esse, mas vários outros, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter mais espaços. E um mês é muito pouco para a gente falar sobre tanta coisa. Com certeza. Obrigada, Tainá. Obrigada pela parceria de sempre. E voltaremos com outra edição com Tainá, nossa parceira oficial. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos. Boa noite.